Voltando aqui, abençoados, continuando aqui essa mensagem sobre tirando dúvidas a respeito da salvação. Eu falava sobre Hebreus capítulo 12, verso 14, quando diz, segui a paz com todos. Eu explicava que nem sempre, abençoado, nem sempre você vai poder ter paz com todos. Você conhece aquela história que existe um motorista que dirige muito bem seu automóvel, ele vai tranquilo, uma velocidade calma, e de repente vem o outro e bate nele, ele amassa o carro? Sim, porque hoje em dia quem dirige, olha, precisa dirigir para duas pessoas, para ele e para o outro. Então, quando diz seguir a paz com todos, são todos aqueles dos quais é possível, porque tem uma passagem que não me lembro agora, que diz, se possível for, tenha paz com todos. Às vezes é até ovelha com a mente perturbada. Olha, tem ovelha de todo tipo, ovelhas maltratadas pelo sistema, ovelhas em depressão, em estado de loucura, segundo o véu. Olha, a mentalidade quando está inflamada, ela contamina uma família inteira, e isso é um problema. E nem sempre você vai poder ter paz com todos, mas aqueles dos quais você conseguir ter paz, tenha. E depois diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para que teus olhos estejam iluminados e você veja que não está escrito e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não está escrito ao Senhor. Está escrito o Senhor. O tempo presente. Ou seja, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito o. Por quê? Porque ao Senhor seria uma combinação da preposição a com o artigo o. Ao Senhor. Aí a salvação estaria em jogo, porque trataria de um futuro. Mas está escrito o Senhor. O que significa isso? Ora, significa que se tu não tiveres paz e não tiveres santificação, você não vê o Senhor na sua vida presente, manifestar no seu véu. Sim, porque o que há de salvos perturbados, olha, tem salvos que vivem pedindo oração toda hora. Olha, apóstolo, pastor, põe a mão na minha cabeça. Olha, a vida está um problema aqui. Ora, ore por mim. Não exercem o seu sacerdócio real, que é a segunda ordem de Melquisedeque, eternamente. Então usam essa passagem para tentar mostrar que a salvação pode se perder. De forma alguma, abençoados. De forma alguma a salvação pode se perder. Vamos ver outra passagem, porque esse assunto é muito grande, muito importante, e nós vamos dissecando cada dia um pouquinho, até que Cristo seja formado em você, como diz Paulo. Paulo disse, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo quis dizer? Paulo quis dizer que hoje você tem um pouquinho, um pedacinho do Cristo, amanhã você tem um outro pedaço, e amanhã um outro pedaço, ele vai formando, ele vai se completando na sua mentalidade, na sua compreensão. Sim, porque a graça de Deus, ela é um pacto evolutivo. Você é transformado de glória em glória. Nem tudo que eu lhe disser, você vai compreender na hora. Primeiro que tu precisas ter a chamada ao apostolado. Se tu não tiveres, fica complicado. E se tu tiveres a chamada ao apostolado, vai depender também da tua hierarquia, porque é a posição hierárquica que lhe dá a capacidade de compreender a uma determinada medida o dom da graça de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Vamos a mais uma passagem aqui, Apocalipse de João. Capítulo 3, verso 5. Veja o que diz a palavra. O que vencer será vestido de vestes brancas.
e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha, eu me lembrei agora do meu pai, que Deus o tenha, como diz o católico. Olha, meu pai ficou afastado 29 anos, se não me falha a memória. E minha mãe orando, orando. Olha, teve um motivo, claro, são vários motivos, mas sempre tem aquele motivo que se torna o principal. Meu pai frequentava uma igreja do sistema e ele queria ser batizado com o Espírito Santo, porque disseram a ele que ele não tinha o Espírito Santo, que ele não era batizado, coisas do sistema que tu conhece. E aí ele queria falar língua estranha e, em determinado momento de oração, entrou um camarada que nunca havia frequentado igreja, um morador de rua. Isso aí nos anos 40, nos anos 30, alguma coisa assim. Nos anos 40. E aí começou a orar do lado do meu pai. E o pastor dizia, batiza, batiza agora, fala língua, fala língua, fala aí. E o rapaz começou a falar, balá, balá, e meu pai não falava nada. E ele dizia balá, balá, e meu pai não dizia nada. E após a oração, meu pai questionou e perguntou ao pastor, por que ele não falou balá, balá? Porque para algumas pessoas do sistema, o balá, balá é o Espírito Santo. E meu pai perguntou e o pastor disse, olha, mas é porque Deus quis batizar ele. E meu pai questionou de novo, mas eu estou há tanto tempo na igreja e não consegui falar, e ele falou. E olha, meu pai se desvirtuou, saiu chateado e dali ficou esse tempo todo afastado da igreja, não de Deus. Então, teve uma irmãzinha numa determinada oração aqui nesse lar, na época da minha mãe, e ela teve uma visão, e ela disse, olha, irmã, eu tive uma visão com o seu esposo, e eu vi o livro da vida que se abriu, olha, muito bonito, era de ouro, e eu fiquei procurando os nomes para ver se eu conhecia, e eu vi lá o nome Antoni, meu pai chamava Antonino, nome relacionado a uma dinastia, e Antoni, cadê o resto, cadê o Nino? Cadê o Valêncio? Não tinha. Mas por que não tinha? Ela disse, olha, Deus mandou dizer que já apagou a metade do nome dele. Sim, porque, olha, se ele não voltar correndo para a igreja, e Deus vai passar a borracha e vai apagar o nome dele, vai direto para o Tártaro. Olha, minha mãe entrou em desespero e vamos orar, vamos clamar, porque não, Deus não pode apagar o nome dele totalmente, ele tem que voltar. Sim, porque isso gera uma agonia, porque as pessoas não compreendem a graça de Deus. E o culpado disso, não o culpado, mas aquele que gerou tudo isso foi João. Sim, porque João não compreendeu o que escrevia. Porque a ordem foi para ele escrever em 3 etapas. O que viste, o que era e o que havia de ver. Não para compreender. Então diz, ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Você acha que João estava escrevendo para mim e para você? Para nós que participamos de salvação por eleição? Perdão, por predestinação. Virei judeu agora. Nós participamos de salvação por predestinação. E João por presciência. O João estava falando de quem? Estava falando do seu grupo, que é o rebanho, primeiro, judeus, que participam de salvação por eleição, por presciência, por eleição. Então diz, ao que vencer, na visão de João, a igreja precisa vencer. E na visão de Paulo, a igreja é mais que vencedora. Então, por que João disse, ao que vencer, será vestido de veste branca? O apóstolo Paulo deixou a resposta. Sim, no capítulo 3 de Efésios, venha comigo.
capítulo 3 de Efésios, verso 8, veja o que Paulo diz. A mim o mínimo de todos os santos, até João, tá? Me foi dada a ele, esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Vamos compreender isso aqui, porque tu tens olhos iluminados. A ele, o mínimo de todos os santos, foi dada a graça de anunciar entre os gentios, para mim, para você, para João, não. Por quê? Porque João era judeu abençoado. O que Paulo escreveu no capítulo 28 de Atos? Sabei vós, seja-vos, pois, notório, falando para os judeus, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E agora você vai lá em Atos 2,39. Todos que estiverem longe, na cronologia do tempo, a todos quanto nosso Deus chamar. É a promessa. Então nós fazemos parte da promessa que já nos alcançou, porque pela graça sois salvos. Então foi dado a ele de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que ele fala que são riquezas incompreensíveis? Porque só pode compreender os chamados, abençoado. Por isso diz aos gentios. E João era judeu, João não compreendeu o mistério. Por isso, na visão de João, ele vê o cordeiro. Ora, o cordeiro, ele é alguém que seria imolado, seria morto. E João, após a cruz, continua vendo o Cristo como o cordeiro. Não vê o Cristo como ressuscitado. E Paulo diz que eu vos tenho preparado para vos apresentar a um marido, a saber, o que ressuscitou. E eu volto a seguir.